Muito bem, hoje eu espero que a mensagem ecoe no teu coração com a seguinte frase: Deus de recomeço, a graça vence o julgamento. Repete comigo: Deus de recomeço, a graça vence o julgamento. Esse é o Deus que nas Escrituras vai se revelando ao longo da história. O Deus que nós temos visto, Ele sabe o que tem acontecido de maldade. Em nenhum momento Ele passa despercebido ou fecha os olhos para a maldade. Há julgamento para quem vive conscientemente, constantemente, irredutivelmente na maldade. Mas Deus não quer ser conhecido como Deus do julgamento, o Deus do juízo, o Deus da punição. Pelo contrário, Deus quer ser conhecido como Deus de toda a graça, como Deus que faz com que histórias tenham recomeço. E eu espero que essa noite pessoas possam recomeçar suas histórias, independente do contexto que você está vivendo, quer seja teu contexto relacional, amoroso, profissional, familiar, financeiro, ministerial, espiritual, que seja uma noite que você vai falar assim: Deus, eu quero recomeçar. Eu quero colocar um ponto final nessa minha trajetória que tem caminhado cada vez mais parecido com a história de Jonas, de ladeira abaixo. O Senhor pode me dar uma oportunidade de recomeço. Eu sei que algo novo pode começar na minha vida, em todos os sentidos. Deus de recomeço, a graça vence o julgamento. Amém. E hoje a gente vai para o capítulo 3. E o capítulo 3, contando rapidinho para vocês o que vai tratar, é quando Deus dá a segunda oportunidade para Jonas, e ele agora é vomitado por um grande peixe na praia, e agora ele vai até Nínive para poder proclamar a palavra de Deus. E ao chegar ali naquela praia, nós temos pessoas que provavelmente contemplaram aquela cena, e agora Jonas, na sua segunda oportunidade, começa a proclamar a verdade de Deus. Começa a falar aquilo que Deus tinha dito, mas a gente percebe que a fala de Jonas é uma fala um tanto recalcada. É uma fala de alguém que não está com o coração conectado ao coração de Deus. A gente vai ver que ele fala de forma muito bruta, violenta. Não existe um ato misericordioso da parte de Jonas. E ele consegue não apenas na praia, mas ele vai até a cidade, ele entra na cidade e algo incrível acontece. Os ninivitas começam a ouvir a mensagem de Jonas. Ele tem acesso à cidade. E agora, não apenas os ninivitas, mas até o rei de Nínive ouve a mensagem e tem o coração quebrantado. E ele vai tirar sua coroa, vai tirar suas vestes reais, vai se cobrir de pano de saco, vai se prostrar na presença de Deus e vai proclamar um jejum nacional. Com isso nós temos a história do maior avivamento à luz das Escrituras, onde uma cidade inteira se converte ao Senhor. Essa é a história do capítulo 3. Agora a gente vai ler o capítulo 3 e pausadamente entender e tirar algumas aplicações para as nossas vidas. Porém, não tem como a gente ter apenas um conhecimento acadêmico, teórico, e sair daqui dessa forma. Nós precisamos que o Espírito Santo abra o nosso coração. O Espírito Santo nos conduza nos labirintos da nossa alma, nos lugares escondidos, os lugares fechados, os lugares que nós não queremos tocar porque dói, mas que Ele nos conduza até essas realidades e venha fazer com que recomeços aconteçam. Que a sua graça permeie toda a nossa vida, e a gente saia daqui restaurado, restaurada, disposto e disposta a viver recomeços, se necessário for. Hoje a pregação vai ser um pouco mais raiz, não vou usar tanto o projetor, tá bom? Apenas para você ler o texto. O que eu vou estar falando aqui, você vai ter que formular na tua mente, organizar na tua mente, eu vou te ajudar nessa organização, mas a gente não vai usar tanta projeção, tá bom? Muito bem, começando pelo versículo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Parem um pouquinho, a gente não vai sair correndo lendo tudo, tá bom? Eu leio, paro, explico e a gente vai pensando nas implicações e assim vai fazendo a leitura. Pode ser assim hoje? Amém? Sim? Pode ser? Ok? Eba, vamos? Perceba que o texto ele começa com a seguinte declaração: veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. Deus dá mais uma oportunidade para Jonas, mesmo Jonas sendo alguém que empenha e dispõe o seu coração a fazer uma rota completamente diferente da rota de Deus. Deus fala, vai para Nínive, ele vai para Tarsis, e a vida dele vai descendo cada vez mais. É alguém que está disposto não viver a vida como deve ser vivida, mas há uma disposição nele em fugir de Deus, em fugir da sua pátria, em fugir das suas relações, em fugir da sua família e para uma terra distante. Mas ainda assim,
Deus vai ao encontro de Jonas. Deus insiste com aquele que já tinha desistido de si mesmo. Guarda isso. Deus é especialista em insistir com gente que já desistiu de si mesmo. Jonas tinha desistido de si mesmo. Quando o texto fala que ele vai para Tarsis, nós já falamos sobre isso. Tarsis é o oposto de Nínive. Tarsis é um lugar não evangelizado. Tarsis é um lugar que a fé de Israel, a fé de Jonas, não se faz presente. Quando os marinheiros perguntam, o capitão do barco pergunta, quem é você, qual que é o teu ofício? Jonas não se apresenta como um profeta, ele está cansado dessa vida ministerial, dessa vida religiosa, dessa vida espiritual, ele quer fugir, ele está desistindo de tudo. E o capítulo 2, ele não está apenas desistindo de pessoas, desistindo da fé, ele está desistindo da própria vida. Em paralelo a gente tem a história de Elias. Elias é alguém também que depois de ser confrontado por Jezabel, lá em 1 Reis capítulo 18, se fala a memória, lá vai dizer assim que quando ele é confrontado, ele cansa, e ele vai agora para um lugar bem distante, senta debaixo de uma árvore e fala, Deus, basta, não aguento mais viver, toma a minha vida, parece que nada dá certo, quando eu acho que as coisas vão melhorar, de repente tudo volta para baixo. Jonas está assim, desistindo da história, desistindo de tudo, mas Deus insiste com a história de Jonas. Eu espero que essa noite você entenda isso, que esse Deus do recomeço é um Deus que insiste quando você pensa em desistir, é um Deus que não vai te desamparar, é um Deus que vai te perseguir com amor e graça e misericórdia. O texto começa com essa declaração, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te. Olha que interessante que o versículo 2 e o 1 é praticamente o mesmo do capítulo 1. Vai dizer assim o versículo 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Ou seja, tudo que Jonas ouviu a primeira vez, ele está ouvindo pela segunda vez. Só que para Jonas recomeçar a sua história, ele tem que recomeçar, desculpa a redundância, recomeçar do começo. Prova que se a gente olhar geograficamente, às vezes a nossa imagem, até ali a produção da IA, né? É como se Jonas fosse vomitado já na porta da cidade de Nínive. Não. A cidade de Nínive, vou falar um pouquinho mais adiante, ela fica num lugar que o mar não bate. Tem o rio Tigre que passa ali, é uma cidade portuária, mas não é o mar em que Jonas está navegando. Provavelmente Jonas é vomitado perto da própria cidade dele, para ele recomeçar o caminho em direção a Nínive. E olha que interessante, quando a gente fala de recomeço, Deus sempre nos leva, literalmente, para o começo das coisas. Em uma das cartas de Apocalipse, Jesus disse assim, olha, conheço as tuas obras. E aí ele vai dizer assim, que você abandonou o seu primeiro amor, tenho algo contra você, você abandonou o primeiro amor, lembra-te de onde caíste e volta às primeiras obras. Se você quer recomeçar a sua história, não tem como retomar de onde se está, você tem que começar tudo de novo. Deixa eu trazer algumas implicações para isso. Às vezes a gente quer recomeçar algumas coisas, mas pelo fato da gente simplesmente retomar de onde estávamos, aquilo não se perdura por um bom tempo. Você já viu relacionamentos? De repente tem aquela briga, aquela situação difícil, dolorosa, e pensa até em terminar. E aí, ao invés de ter um recomeço, acaba-se tendo um retomar da situação. Volta a estar junto, volta a conversar, volta a ter intimidade, mas não houve um recomeçar de fato. E com isso, nós vamos tendo marcas de retomadas do relacionamento. Mês de maio é mês da família, então deixa eu falar um pouquinho sobre família e sobre relacionamento. Aí o que acontece? Sempre retomam do ponto que se está. E às vezes, para que haja recomeço de verdade, você tem que voltar lá no começo de tudo. Você tem que recomeçar a dar os passos iniciais, a agir como que você agia no início, o jeito que você assim caminhava para conquistar o coração dele e o coração dela. Você precisa refazer os seus passos. Não dá para retomar de onde se parou. Por isso que a gente tem pessoas que vão simplesmente retomando relacionamentos, casais que acabam não se curando de verdade, porque eles não recomeçam, eles retomam, e não dá para retomar algumas coisas na vida, a maioria delas tem que ter um recomeço, começar do zero, e em Deus, recomeçar não é regredir, é progredir, começar de novo, dando os primeiros passos, talvez seja isso que vai fazer com que o teu relacionamento tenha uma qualidade que nunca teve até então.
E eu posso falar uma coisa um pouco mais dura e franca? Relacionamentos que se acostumam a ficar retomando a relação sem recomeçar de fato, são relacionamentos que vão cada vez mais um ferindo ao outro, fere os filhos que acompanham, e esse relacionamento nunca vai ter uma qualidade que se deveria ter. E a verdade, irmãos e irmãs, que se não há uma disposição para recomeçar do começo, é melhor que termine, do que ficar retomando sempre, e sempre acontecendo as mesmas coisas, as mesmas agressões, a mesma violência. Não vale a pena um relacionamento assim. Ou você fala, vamos recomeçar do zero, para trazer a qualidade que pode se ter, ou não vale a pena. Até quando você vai ficar numa relação de retomadas, sempre na mesma coisa? Isso vale para muita coisa. E o texto vai dizer, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Nós temos agora aqui uma descrição da cidade que Deus envia Jonas, já vimos isso lá no capítulo 1, a grande cidade de Nínive. Algumas descobertas arqueológicas falam que a muralha que protegia aquela cidade tinha 30 metros, olha que coisa absurda. Aquela cidade não tinha como você entrar nela a hora que você quisesse. E aí a gente tem algumas coisas interessantes. Como que Jonas entra na cidade de Nínive? Você consegue imaginar? É a cidade mais poderosa do país, da nação dos assírios. Uns vão falar que é a capital, outros vão falar que é uma cidade muito importante, muito grande, muito forte. A capital era Assur, mas não importa. A questão é que Nínive era a cidade mais perigosa, mais fortificada. É como se fosse uma Jericó. Não dá para você entrar a hora que você quer. Ou você é convidado ou você não entra. Então, como que Jonas entra na cidade? Como que Jonas chega até lá e entra pelas ruas da cidade? Alguma coisa aconteceu. A gente sabe que quando Deus quer, nada impede. Agindo Deus, quem impedirá, já dizia o profeta. Deus é aquele que abre portas onde não há. Deus faz coisas impossíveis acontecerem para que a vontade dele prevaleça, para que vidas sejam salvas. A gente crê nesse Deus dos impossíveis. Mas é interessante que existem alguns comentaristas que vão dizer que Deus é um Deus tão criativo, que ele usa contextos naturais para manifestar o seu sobrenatural. Alguns comentaristas vão dizer que Nínive aceitou Jonas, porque imaginava que ele era um profeta muito especial. O nome Nínive vem de Nínuá, ou seja, casa do peixe, casa de peixe. A cidade de Nínive ficava à beira do rio Tigre, e eles tinham como religião que a cidade de Nínive foi construída por um deus peixe. Olha que interessante. Uns vão dizer que é Dagon, mas isso é posteriormente, que era metade homem e metade peixe, ou um outro deus que tinha construído a cidade e era um deus peixe. Então a reverência, a adoração daquela cidade se dava ao deus peixe. E que Jonas, provavelmente, quando ele é presenciado por alguns, sendo vomitado por uma baleia, ou um grande peixe, né, seja lá for uma baleia, ou cachalote, seja o que for, que quando ele é vomitado por aquele peixe, e agora ele sai do ventre do peixe, o olhar dos ninivitas, o olhar, a fala que percorre, é que aquele homem poderia ser o enviado de Dagon, poderia ser o enviado do Deus peixe. Isso que eles vão aceitar, eles vão ficar impressionados como que aquele homem saiu vivo, foi cuspido, vomitado por um grande peixe. Só pode ser o Deus peixe querendo falar com a gente através do seu profeta, através do seu mensageiro, através do seu enviado. Então alguns historiadores, alguns teólogos vão dizer, quando Jonas chega nessa condição, Nínive se escancara para recebê-lo, mas ele não vai falar do Deus peixe, ele não vai falar de Dagon, mas ele vai falar do Senhor. E deveria ter falado do Senhor que criou terra, céus e mares. Mas a gente vai ver que a fala dele é uma fala de alguém desinteressado, é aquela mensagem nua e crua, aquela mensagem mal preparada, aquela mensagem feita para que ninguém ouça, porque a gente vai ver no capítulo 4, que mesmo Jonas obedecendo, mesmo Jonas se dispondo, o coração dele ainda não estava alinhado com o coração de Deus. Ele estava obedecendo indo, mas ele não queria ver os ninivitas se convertendo. Ele queria que Deus julgasse os ninivitas, ele queria que Deus punisse os ninivitas.
E aí quando ele vê que Deus age com misericórdia, que a graça venceu o julgamento, Jonas fica entristecido, emburrado, e no capítulo 4 ele vai falar: sabia! Por isso que lá no início eu não queria vir, eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, bondoso, longânimo, perdoador, amoroso, gracioso, e eu sabia que esse povo que eu queria que o Senhor amassasse, destruísse, o Senhor poderia perdoá-los, eles poderiam se arrepender, por isso que eu não quis trazer essa mensagem. Então há uma disposição em Jonas para obedecer, mas é uma obediência superficial, o coração de Jonas ainda não está arrependido como se deveria, e o livro gera um suspense. Será que Jonas de fato se arrepende? Mas o capítulo 3 vai mostrar muita gente se arrependendo, até o próprio Deus. Os ninivitas se arrependem, desde o menor ao maior. O rei de Nínive se arrepende, e o próprio Deus se arrepende. E essa é a grande ironia do livro, no capítulo 3. Jonas, todo mundo está se arrependendo, só você que não. Daqui a pouquinho a gente vai chegar dentro desse contexto. Mas ainda no versículo 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Você entendeu como possivelmente, Deus usou todo aquele cenário mitológico, religioso, que eles tinham, e Jonas agora saindo do ventre do grande peixe, para abrir portas para Jonas proclamar? Quando eu li essas coisas, eu falei: nossa, que interessante essa possibilidade, porque a gente percebe isso acontecendo na Bíblia. Quando a gente lê no livro de Atos, quando Paulo entra no Areópago, ele começa a ver tantas representações de deuses, e ele encontra um altar, e aquele altar vai estar escrito: ao Deus desconhecido. E aí ele começa a apresentar aquele Deus que era desconhecido pelos atenienses. E a história é muito bonita. Como que aquele altar foi parar ali? Não vou contar por causa do tempo. Mas vem de uma história bem anterior em Atenas, uma praga que teve, a forma que foi tudo resolvido. Eles não sabem o nome do Deus que resolveu. Então o que eles vão fazer? Vamos colocar o nome. Aí eles vão dizer assim: não, vai que a gente coloca o nome do Deus errado. Então vamos deixar a placa: ao Deus desconhecido. Aí Paulo vem falar quem é o Deus desconhecido deles. A história é maravilhosa. Deus é esse Deus que vai interagindo com criatividade. É o Deus que usou supostamente as marcas que Jonas carregava no corpo, as algas que ele carregava no corpo, o mau cheiro de peixe. Você já foi na peixaria? Já é complicado você entrar na peixaria. Agora você já foi no mercado de peixe? Rapaz, você vai chegando na esquina, você vai sentindo o cheiro. É um cheiro fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. É como se Jonas chegasse ali, o pessoal tem aquela história, comprova pelo cheiro, comprova pelo visual dele, e Deus usa todo aquele contexto para comunicar a palavra ao coração dos ninivitas. E essa cidade, mesmo sendo grande, tão poderosa, uma cidade maldosa, mas também era uma cidade muito importante diante de Deus. E a importância de Nínive não estava no seu poder bélico, mas estava no amor que Deus tinha para com aquele povo. O que é extravagante, o que é chocante no livro de Jonas, é que Deus ama quem não se ama mais. É que Deus se interessa por aqueles que ninguém mais se interessa. Deus se interessa pelo maldoso, pelo bandido, pelo maligno, pelo cruel. Deus se interessa por esse povo. E a mensagem bíblica vai rasgando, mostrando Deus derramando o seu coração em direção daqueles que as pessoas evitam. Os ninivitas eram evitados pelas outras nações. Mas Deus ama, e aquela cidade era muito importante. Quanto tempo demorava para percorrer a cidade? 3 dias. Provavelmente, um dia de curso, de andar, dá mais ou menos 42 quilômetros, segundo alguns falam. Então, ou seja, faz a continha aí. 3 dias para andar naquela cidade. O que Jonas vai fazer? Vamos lá, próximo versículo. Vou ler lá que está mais fácil. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Demorava 3 dias, Jonas fez caminho de 1 dia. Alguém pode olhar e falar assim: nossa, como esse Jonas estava intenso, né? Correndo para poder falar. Mas não, é uma ideia de alguém que não fez como deveria ser feito, não percorreu da forma que deveria percorrer.
É como se Jonas chegasse e falasse assim: vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, opa, entendemos, e vai. O que era para ser 3 dias, se torna 1 dia. Mostra muito mais o desinteresse de Jonas do que alguém que está intenso na presença de Deus, querendo fazer a vontade de Deus. É muito mais alguém que está fazendo a obra de Deus de forma relaxada, do que alguém que está disposto a fazer acontecer da melhor maneira possível. E às vezes nós somos assim. Às vezes a gente age dessa forma, faz as coisas de qualquer jeito, faz a coisa mal feita, quer ter um recomeço, mas não se dedica no recomeço que deveria se ter. Quer que Deus dê chance, dê graça, dê uma outra oportunidade para recomeçar, faz isso em oração, mas quando tem a oportunidade de colocar em prática, com carinho, com jeito, do jeito que tem que ser, quer fazer as coisas de qualquer jeito, faz rapidamente, desinteressado, desinteressada. E o texto vai dizer que a mensagem de Jonas é a seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 7 palavrinhas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Você imagina uma pregação dessa? É isso que está falando. 40 dias e todo mundo vai para o inferno. 40 dias e Deus vai destruir tudo, tudo. Essa é a mensagem dele. 7 palavrinhas. E no hebraico é até menos. São 5 palavras no hebraico que ele está usando. Na tradução fica 7, mas no hebraico são 5. E a tradução é muito interessante. The king, the power, não é, é isso aí mesmo. É alguém assim totalmente desinteressado em querer falar. Então ele fala de qualquer jeito. Mas uma coisa que é extraordinária: Deus usa até essa mensagem mal feita de Jonas. Deus usa a vida desse Jonas desinteressado para fazer a glória dele resplandecer. Esse é o Deus do recomeço. Esse é o Deus que quando quer fazer, ele faz, mesmo Jonas fazendo de qualquer jeito. A história do livro de Jonas não é a história de Jonas, é a história do Deus de Jonas. É a história da misericórdia de Deus, do Deus cuja graça vence o julgamento. E aí a gente tem no versículo 5, a grande ironia: os ninivitas creram em Deus e proclamavam um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Meu Deus do céu, esse povo que não conhecia o Deus de Israel, não conhecia Yahvé, agora com esse profeta que está fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas Deus é extremamente misericordioso e bondoso, e toca o coração dos ninivitas, converte o coração deles, porque ninguém tem uma atitude de se vestir de pano de saco, de jejuar, sem antes crer. O texto fala: os ninivitas creram, e porque eles creram, eles tiveram atitudes concretas, porque a crença em Deus provoca isso. A crença em Deus nos movimenta, a crença em Deus nos faz ter algumas atitudes, algumas posturas na vida, e os ninivitas estão fazendo isso, e para nossa surpresa, desde o maior até o menor. E aqui não está falando de estatura física, está falando desde idade até nível de importância naquela cidade. É o plebeu e o nobre, todos estão sendo impactados pela palavra de Deus. E o que vai agora ser mais chocante, que passa despercebido aos nossos olhos, versículo 5, chegou essa notícia ao rei de Nínive. Opa! Ou seja, o povo converteu, o rei ainda não havia se convertido. E isso é uma coisa chocante, porque naquele tempo, a religião de alguém muda quando primeiro muda a religião do rei. Até hoje a gente tem isso em algumas tribos, né? Se muda o chefão da tribo, muda todo mundo, muda a crença. Mas aqui é o contrário, o texto inverte exatamente para dizer isso, e o acontecimento de Deus é para dizer exatamente isso. A grande ironia do texto não é que o rei se converteu e obrigou as pessoas a se converterem, mas as pessoas primeiro se converteram, e depois o rei. Até porque esse método de achar que conversão se impõe em goela abaixo, que conversão se impõe através de decreto real / presidencial, não funciona. Essa ideia de que, se nós tivéssemos um líder religioso, colocasse um pastor como presidente, aí não converte ninguém, meu irmão, minha irmã.
Se Deus não agir no coração da pessoa, e aqui eu não estou desprezando um possível presidente que pode ser de cunho religioso, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a conversão não se dá por imposição, por decreto, por lei. É a ação do Espírito Santo. O povo converte. E você sabe o que significa o povo mudar de um Deus antes do rei? Morte. A ironia do texto é que Jonas tem medo de morrer. Chegar lá esse povo fazer as atrocidades que faziam, nem vou falar para vocês as atrocidades que os assírios e os ninivitas faziam com seus inimigos, ou com quem eles não gostavam. Jonas tinha medo disso também. Agora, você imagina o povo que conhece o rei, se convertendo antes do rei. Olha só o poder de Deus, olha a beleza da palavra de Deus o que faz. E aí nós temos, chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Imagine só, o rei ouve, o texto cria um suspense, o rei vai mandar decapitar geral. A gente tem até na fé cristã um momento que no início é muito bom, mas depois se torna complicado, quando o imperador Constantino se converte. O imperador Constantino se converte, aí tem duas histórias do porquê ele se converteu, né? Teve um sonho, teve uma visão, mas ele se converte, e agora os cristãos que eram perseguidos, passam a ter privilégios dentro do império. Eles podem cultuar a Deus livremente, eles não vão ser mais perseguidos, tudo uma beleza. Só que agora, esses que são oprimidos passam a ser opressores. Um dos decretos de Constantino é quem não se converter, ou quem se converter, tem os seus impostos sanados, ou seja, você não precisa pagar imposto. Imagina só, hein? De repente, sei lá, vem um decreto presidencial, quem se tornar presbiteriano não paga mais imposto. Meu irmão, é a gente tendo um culto a cada 10 minutos aqui de gente pipocada, subindo, descendo. Foi um dos decretos que o Constantino fez. Mas tinha outros que, se não vai pela ganância, vai pelo medo. Se não se converter, tá bom. Você não quer isenção dos impostos? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, se não se converter, a gente decapita você, arranca a tua cabeça e coloca em postes na praça pública, e rios vão escorrer pelas canaletas, como a história se conta. E foi assim, quem não se convertia tinha a cabeça cortada. Os cristãos que eram perseguidos passaram a se tornar perseguidores. Sempre que a igreja almeja o poder, dá caca. Sempre que a igreja se envolve em conluio político, dá problema. Sempre, na história está repleto disso. E aí a gente tem um rei. O rei tirou de si as vestes reais. Você tem ideia disso? O rei mais poderoso da Síria, o rei que era considerado quase um deus para os assírios, para Nínive, ele tira o seu manto, ele tira a sua coroa, se veste de panos de saco e assenta-se sobre a cinza. Essa expressão não é apenas uma expressão de Israel, mas é uma expressão até cultural daquele tempo, de gente que estava arrependida. Nínive está se arrependendo, desde o maior ao menor, e agora o Todo-Poderoso de Nínive se dobra diante do Todo-Poderoso dos céus e da terra. Aí o próximo versículo vai dizer assim: e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Aí vem, né, a concepção dele: olha, vamos fazer o seguinte, é todo mundo, senão nós estamos perdidos diante desse Deus. Aí vai dizer, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. Gente, Deus pede para Jonas clamar, e a gente vai ver que esse clamor de Jonas foi de qualquer jeito, no próximo capítulo. Mas agora a gente tem os marinheiros no barco clamando a Deus. A gente tem o capitão do barco clamando a Deus, como vimos no capítulo 1. A gente tem agora os ninivitas, desde o menor ao maior, clamando a Deus. A gente tem o rei clamando a Deus. E Jonas vai estar reclamando de Deus. Mas é cenas para o próximo capítulo. Mas é interessante essa ação, porque é uma ação de um povo que está dizendo assim: Senhor, não dá para a gente continuar a viver da forma que nós vivíamos. É isso que os novos recomeços trazem sobre nós.
Não dá para continuar da forma que nós estávamos, diz o texto. Tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ou seja, se nós queremos recomeçar, a gente tem que mudar de rota. A gente tem que parar com a nossa maldade, a gente tem que parar com a nossa violência. Não dá para continuar servindo a esse Deus e tendo o coração maldoso, violento, quer seja nas palavras, quer seja nas atitudes, quer seja no silêncio. Não dá para continuar da mesma forma. Que conversão é essa, que arrependimento é esse, que não muda a nossa conduta violenta? E às vezes a gente é violento no falar, às vezes a gente é violento no teclar, a gente é violento no postar, a gente é maldoso no deixar de falar, mas o texto vai nos trazer essas realidades, eles vão se converter. Próximo, está terminando, irmãos. Pode passar o próximo, isso. Versículo 9, eu li 8, né? Li? É que eu estou, deixa eu ver. Se converta do mau caminho e da violência que há nas suas mãos, é isso aí. Próximo. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? É interessante que eles estão fazendo isso sem ter a convicção que Deus vai perdoá-los. Mas alguma coisa toma o coração deles, eles creem em Deus de uma tal forma que eles vão falando assim: Deus, nós já fizemos tanta coisa que nós merecemos o teu juízo, nós merecemos a tua condenação, mas estamos arrependidos, estamos tendo posturas de arrependimento. Tomara que Deus tenha misericórdia de nós. Eles ainda não conheciam Deus como Jonas já conhecia, porque Jonas era um profeta, já conhecia bem a palavra. Nós vimos na pregação anterior, capítulo 2, a oração de Jonas, ele cita 14 salmos ali, referência a 14 salmos, ele conhece a palavra. O rei de Nínive, os ninivitas não conhecem, por isso que eles não têm essa certeza do perdão de Deus. Mas Jonas tem a certeza do perdão de Deus no capítulo 4, por isso que ele não queria falar de Deus para os ninivitas. Você pode ter essa certeza do perdão, você pode ter essa paz, do Deus que removeu a ira dele sobre você. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não existe ira de Deus sobre você, se você está em Cristo. Não existe a punição de Deus sobre você, se você se rendeu a Jesus, se você crê em Deus, se você se arrependeu. Não existe. Para de ter medo, para de ficar achando que Deus vai pesar a mão sobre você, diante de qualquer erro. Para de ficar tendo uma relação amedrontadora com Deus. Se renda a esse Deus gracioso, perdoador, misericordioso. Último versículo. Acabou? Ô louco, acabou mesmo, irmão? Nossa, deixa eu ver aqui. Jonas poupou nas falas, né? Não, tem o versículo 10 aí. Ah, tá, é porque o versículo 10 está debaixo da mão do personagem ali, escondidinho depois da interrogação, está lá. Ó. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu. Aí isso aí dá um nó na cabeça do povo, né? O Deus que é imutável, todo-poderoso, onipotente, onisciente. Hoje pela manhã a gente estava estudando isso, os atributos incomunicáveis de Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, né? Deus que sabe todas as coisas. Esse Deus que o futuro não é para ele algo a ser desvendado. Nós temos linhas teológicas, uma delas é o teísmo aberto, que defende que Deus não conhece o futuro, então ele vai vendo o que está acontecendo e vai tecendo conforme o agir das pessoas. Mas esse Deus que sabe todas as coisas, esse Deus que é todo poderoso, é o Deus que dentro da sua onisciência, dentro da sua onipotência, ele disse: se você continuar nesse caminho, você vai se complicar todo, mas a partir do momento que você se arrepender, pedir ajuda, não querer permanecer nessa realidade, eu me arrependo, eu mudo aquilo que viria sobre você. É simples. É simples, é que às vezes a teologia teologia sistemática, acaba bagunçando a mente de algumas pessoas. Deus é o Deus que se arrepende do mal que Ele está proposto a fazer para aqueles que permanecem no mal. Mas a partir do momento que você rompe com isso, a partir do momento que você está em Cristo, muda todas as coisas. Deus disse: Nínive vai ser subjugada, olha o que eles vivem. Mas o mesmo Deus que em Jonas proclama isso, é o Deus que vai usar isso e o seu poder para tirá-los do caminho do julgamento, porque a graça, ela prevalece e vence o julgamento.
Amém? Vamos ter um momento de evangelismo? Se você quiser fazer, pode fazer. Se você não quiser, está tudo bem. Você não é mais nem menos. Mas se você puder, fotografe essa tela, posta lá no seu history, no seu status, onde você quiser, no seu grupo, no grupo do WhatsApp da titia, do titio, do vovô e da vovó. O que está escrito aí? Há mais uma chance de recomeçar, e Deus se propõe a caminhar com você. Ele quer ser conhecido pelo seu perdão em você e através de você. A mensagem é sobre isso. É o Deus do recomeço, cuja graça vence o julgamento. Talvez tem pessoas achando que não tem mais esperança, não tem mais chance para elas. Mas Deus é o Deus que estende a sua chance, que estende a sua misericórdia, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E essa pessoa pode ser alcançada pelo teu evangelismo nesse momento. Senhor amado, enquanto nós agora compartilhamos essa tela, aqueles que assim estão fazendo, nós também queremos orar pelas pessoas que estão lendo. Gente que talvez vive a semelhança de Nínive, vive sob um julgamento, porque de fato a maldade, a violência domina o coração, a alma e o ser. Mas gente que pode ser visitada por Ti, ó Deus, e todo o cenário da pessoa muda, dando a ela uma chance de recomeço, uma oportunidade de recomeçar a sua história. Toca no coração dessa pessoa, toca na alma dessa pessoa, tira essa pessoa da angústia, da culpa, do julgamento que fizeram contra ela, ou que ela mesma faz contra si. E que ela possa ser agora alcançada pelo perdão do Senhor, e que ela experimente do perdão, e também estenda esse perdão, porque o Senhor não quer ser conhecido como o Deus da ira, o Deus da vingança, o Deus do julgamento, o Deus da punição, mas o Senhor quer ser conhecido como Deus da clemência, da misericórdia, do amor, da reconciliação, do quebrantamento, do arrependimento, do recomeço, da segunda chance. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome por isso.